Eu conheci a camisa do Cararu, né, e o colega Renato Atias. O Renato Atias, por exemplo, já chamamos então a mesa amigo. A Elisa, ela indígena do Cararu, né, tem graduação na área de letras, tem mestrado em antropologia, no mundo aqui com a gente, e é coordenadora das mulheres indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Não é? Realmente uma presença muito importante. Ela passou aqui o dia todo e teve uma demanda que eu tenho que resolver amanhã e é uma entrevista de Pernambuco, pela ficar um pouco mais complicado. Não é? Mas o professor Renato, aqui, colega nosso da Universidade de Pernambuco, tem graduação em filosofia, tem um doutorado na Universidade de Paris 10, trabalha já várias produções em vários textos na área da antropologia, né? A música do CPQ, é coordenador do estudo, núcleo de estudo e pesquisa sobre felicidade aqui na UFPE. Então, eu acho que curricular vocês vão facilmente baixar e acessar, né? Porque é o que interessa que eu explicar agora o professor Renato. Temos um pouco mais de tempo, porque a Elisa vai estar com a gente, o que pode então, a gente estabelecer aqui um debate, um diálogo bastante pertinente com o colega. Então, uma boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. Eu não sou indígena. Aqui seria muito legal porque a Elisa, ela foi minha aluna. Eu conheço a Elisa já faz mais de 20 anos. E ela terminou o mestrado e agora está concluindo o doutorado em antropologia, aqui no PPGA, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, é o 13º andar do CEFIS. Eu já completei bodas de prata aqui nessa casa, estou saindo e trabalhei praticamente todo esse período no núcleo de pesquisa, que é grande, no núcleo de pesquisa de estudos sobre etnicidade. O núcleo mesmo iniciou-se em 1995. De 95 para cá, a gente tem feito uma quantidade de eventos, não só sobre a questão dos povos indígenas, dos povos originários, nós estamos com povos ciganos em Pernambuco, nós também com os quilombolas, aqui no estado de Pernambuco, atuamos fortemente na licenciatura intercultural indígena, muita gente não sabe, mas essa universidade tem uma licenciatura intercultural indígena, onde cerca de 50 professores indígenas fazem a sua licenciatura plena aqui na universidade, e lá em Caruaru, no campo de Caruaru, e trabalhamos basicamente em relação com vejam aí se melhorou. E não só em relação a aspecto dos grupos sociais, como quilombolas, ciganos, indígenas, e principalmente lidamos com questões vinculadas aos principais programas de políticas públicas. Portanto, educação específica e diferenciada para povos indígenas e quilombolas. Então, é um programa de educação. Aqui nós vamos ter uma licenciatura para quilombolas agora, que iniciou-se esse ano. Aliás, vai iniciar eu acho que ela vai ser talvez uma das primeiras universidades aqui no Norte, Nordeste, a ter uma licenciatura específica para professores quilombolas, como já tem para os professores indígenas. Esse ano nós iniciamos uma atividade, eu estou falando isso vinculado com a educação, porque vocês
são da educação, e nós fizemos parte, o INEP fez parte de uma comissão junto à SEDUC, a Secretaria de Educação, aqui, que fica aqui próximo, e nessa comissão nós trabalhamos 2 anos na organização, na sensibilização de professores da rede e da rede estadual com relação às populações ciganas. Eu falo cigano para dizer que os povos ciganos talvez sejam aqueles mais esquecidos, no sentido da educação escolar, muitas vezes muito difícil para eles. E muitas vezes, quando esses alunos ciganos entram nas escolas, eles são completamente discriminados, não só pelos professores, mas também pelos próprios colegas. Então, é uma etnia, ou são várias etnias, aqui são 4 etnias ciganas que nós temos aqui em Pernambuco. Atualmente, os ciganos de Pernambuco estão em 77 municípios do estado de Pernambuco. É um dado importante e esse dado faz com que nós, pesquisadores, com populações etnicamente diferenciadas, podemos colaborar com a questão de inclusão nas políticas públicas. Ok? Povos indígenas, eu queria fazer uma pergunta rapidamente e vocês vão me responder também bem rapidamente. Quantos povos indígenas existem no estado de Pernambuco? Como? Não, eu perguntei, eu fiz uma pergunta simples, respondam simplesmente. Não, essa é a quantidade, né? Eu estou falando quantas etnias. A quantidade é acima de 100 mil. São 136 mil indígenas aqui no estado de Pernambuco. Mas em termos de grupo étnico, em termos de etnia, quantas etnias existem nos estados, aqui nos municípios de Pernambuco? Chutem aí. 14. São 14 etnias. Eu vou fazer um rodízio assim, para vocês perceberem, e aí depois eu vou entrar no tema que é religião. Né? E aí a gente vai falar religião e educação, as 2 coisas nessa relação. Deixa eu preparar aqui os povos indígenas estão principalmente na zona do Agreste e no Sertão. Aqui no Agreste nós vamos começar pelos Punhô, vocês conhecem, que já estiveram aqui no Centro de Educação várias vezes, estiveram ali no Cefiche também em várias ocasiões. Né? Os Punhô, eles habitam um município que é Águas Belas, e Águas Belas, aliás, na realidade, para ser bem sincero, e pouca gente fala isso, o município de Águas Belas está dentro da terra indígena. Não sei se vocês conhecem a história, mas eu vou dizer aqui rapidamente, não vou falar de todos os povos. Em relação à terra, não vou demorar muito. Mas a terra Punhô, que são 7.300 hectares, é um quadrado, certo? É um quadrado. Esse quadrado de 7.300 hectares, bem no meio, se situa a cidade de Águas Belas. Aonde está a cidade de Águas Belas? A prefeitura, a escola, o fórum, as farmácias, a cidade são 136 hectares. Né? São 136 hectares de 7.131, mais ou menos, da totalidade. Só que está localizado bem no meio. Não é terra Punhô. Por quê? Porque houve uma doação dos próprios Punhô em 1898. Em 1898, os Punhô fizeram uma doação de 136 hectares à Nossa Senhora da Conceição. Okay? Pouca gente sabe disso, mas na realidade, essa terra
onde está o município. Ao redor desses 136, tem uns 7 mil e alguma coisa de hectares, são 7 mil campos. E passa tem vários lugares. É uma terra que é pouca, porque os Puniô cresceram, aumentaram de população e hoje carecem bem mais da terra do que. Logo mais em seguida, a gente indo por essa estrada, indo em direção a Paulo Afonso, a gente vai ter um pedaço da estrada, vai ser a BR-110, é uma estrada que vai de Delmiro Gouveia até Floresta. Aí nós vamos ter o município de Itacaratu, próximo, o município de Petrolândia, próximo, e o município de Jatobá. A terra indígena Pancararu, ela faz divisa com esses 3 municípios. Quer dizer, se você ver a fronteira municipal, você vai encontrar essa terra indígena nesses 3 municípios. E aí é uma grande dificuldade para que a própria comunidade possa ser atendida. Por exemplo, não existe coleta de lixo. Todo lugar desses 3 municípios tem coleta de lixo, mas a coleta de lixo dentro da área indígena não tem. Então vocês podem perceber a relação dessas populações com as diversas municipalidades. Então existe um esforço muito grande. Estou dando um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Mais adiante nós vamos ter os Pancaiucá, que ficam próximo eles estão no Rio Mochotó, né, e fazem divisa com do outro lado é Lagoas. Né? Então os Pancaiucá eles vivem numa fazenda chamada Fazenda Cristo Rei. Né? E foi uma luta muito grande para que essa fazenda pudesse servir de terra para os Pancaiucá. Mais adiante, chegando próximo à floresta, nós vamos ter os que são um grupo bastante significativo, porque eles estão próximos à Serra Negra, e eu posso depois explicar um pouco o significado da Serra Negra para esses povos, né? Que são os Pipipã. Então, nessa região, que é uma região muito bonita, próxima à Serra também, a Serra do Navio. Entrando nessa estrada, né, que sai de Floresta, que vem até Arco Verde, vai ter um município chamado Bimirim. Não sei se já ouviram falar. Em Bimirim vivem os Camiuá. Os Camiuá são uma comunidade muito grande, muito bonita, terra bem organizada e bastante bem relacionado com todas as questões vinculadas aos serviços nesse município. O município de Bimirim tem uma relação muito boa com os Cambiuá. Próximo a Cambiuá tem uma estrada que sai de Petrolândia, que vai até mais ou menos Bimirim, e tem um município chamado Inajá. Já ouviram falar de Inajá? Inajá, um povo indígena que vive em Inajá chama-se Tuxá. Os Tuxá vivem, mas eles não são daqui de Pernambuco. Eles vieram para Pernambuco, mas eles são da Bahia. Mas por que eles vieram para cá? Porque a represa de Itaparica inundou a cidade de Rodelas, ficou embaixo d'água, e a terra dos Tuxá ficou embaixo d'água. Então eles tiveram que procurar a terra, e aí numa discussão colocaram eles lá para Ipotiana, depois voltaram, não tinha lugar, a terra dele ficou inundada pelas águas de Itaparica. E finalmente foram locados nessa terra que fica dentro do município de Inajá. É uma história assim, não só uma história de diáspora, mas uma história também de esquecimento. Esquecimento no sentido que uma hidroelétrica, importante para todos nós aqui, inclusive
para termos luz elétrica aqui, inundou vários municípios, entre os quais o município de Rodélia e de Xavier. Estou falando só de Pernambuco, porque do lado da Bahia, se eu for falar os outros grupos indígenas, os outros povos indígenas, é outra história. E mais adiante, nós vamos lá para o município de Cabrobó, nós vamos encontrar os Trucá. Os Trucá que vivem numa ilha. Eles vivem numa ilha, chamada Ilha da Assunção. O Cabrobó tem uma ponte, essa ponte vai para essa ilha, toda essa ilha, chamada Ilha da Assunção, vivem os Trucá. Mais adiante, lá para Carnalbeira da Penha, que é outro município assim, próximo à Serra do Arapuá, nós vamos ter os dois grupos indígenas bem próximos, os Pancará e os Aticum. Né? Os Pancará e os Aticum. E aí a gente vem um pouco mais, entrando aqui já na BR, né? Passando lá por Pesqueira, nós vamos encontrar os Chucuru, que vocês também conhecem, porque eles, né? O cacique Marcos ganhou agora, pela segunda vez, né, para prefeito em Pesqueira. Então, não sei se eu estou esquecendo algum. Falei dos Pancararucá, falei dos Pancararu, Capinauá lá em Buí. Capinauá lá em Buí. Ok? Os Capinauá são muito interessantes porque eles estão ao redor da terra, de uma grande área, né, que é um parque nacional, né, que todo mundo vai daqui para passar as férias lá, que é o Catimbau. Né? Então, o Catimbau é conhecido também dos Capinauá. Eu acho que eu já falei de todos. Né? Eu fiz questão de falar porque, às vezes, as pessoas falam muito genérico e esquece que cada povo tem um nome, cada povo tem uma realidade, uma relação com a realidade social e política do seu município, e cada povo tem uma relação também com a sua, que nós podemos chamar, assim, genericamente, o que seria a ancestralidade. Né? E a ancestralidade nós estamos pensando aí nesses momentos, né, que a gente não conhece muito, né, porque nós fazemos parte de outro pensamento. E nós temos esse pensamento nosso, que é um pensamento ocidental, né, e esse pensamento ocidental é construído, né, através das diversas formações que a gente vê acontecendo. Né? Eu não posso dizer de maneira nenhuma que eu penso como indígena, apesar de conhecer e falar 3 línguas indígenas. Né? E isso não me credencia para dizer que eu sou indígena. E aí, quando a gente pensa em religião, a gente pensa basicamente, né, nessa relação de um determinado povo com o físico, não, com o metafísico, sim. Uma coisa que vai para além da física, para além da materialidade, né, e que vai para além do natural, vai para o sobrenatural. Então, essa relação sobrenatural, essa relação metafísica, todos nós temos, qualquer povo, qualquer sociedade humana, possui essa relação e se expressa nessa relação de acordo com as suas vivências, de acordo com o seu aprendizado, porque é de uma certa forma socializado desde o início, né? E essa relação, ela sempre tem um ponto, né? Que se relaciona com o pensamento, ligado com o pensamento humano, dessa realidade de pensar o sobrenatural. E aí nós vamos ter algumas questões que são fundamentais para que a gente possa entender. Evidentemente, se a gente olhar os povos aqui, que eu acabei de falar, eles estão em relação com a sociedade nacional há mais de 500 anos. 524 anos, se a gente for contar.
Então, essa relação, ela já passou por um processo de transformação. Como qualquer sociedade no mundo, passa por um processo de transformação à medida que se relaciona uma com a outra. Então, eu vou usar exemplos tanto daqui, para explicar as coisas que eu estou falando, como exemplo de um outro povo com o qual eu conheço já há mais de 50 anos e com o qual eu tenho uma relação muito profunda e com o qual eu falo a língua deles. É o povo chamado Ruda. Eles ficam lá na fronteira da Colômbia com a Venezuela e o Brasil. Ali naquele lado que a gente chama, alguns costumam chamar de cabeça do cachorro. Porque no mapa do Brasil vocês vão encontrar que tem quase uma cabeça do cachorro. Então, eu trabalho lá e tenho uma relação bastante grande com esse grupo, não só agora com os jovens, né, mas também eu tive com os pais e com alguns deles com os avós. Foi ali que eu realizei a minha pesquisa de campo, foi lá que eu trabalhei, várias atividades que eu fiz. Em 2018 eu ganhei um prêmio, não aqui nessa universidade, na Universidade do Texas, e eles, na Universidade do Texas, está lá na biblioteca da universidade, toda a minha pesquisa de campo. Então, houve uma digitalização de mais de 50 cassetes gravadas, músicas, entrevistas, todos os meus cadernos de campo e toda a minha produção fílmica e fotográfica sobre esse povo. Então, todo esse acervo, que é um acervo etnográfico, se encontra digitalizado agora. Só que eu fiz a pesquisa nos anos 80, não havia máquina fotográfica como hoje nós temos, ou celular que faz também a fotografia. Eu tinha um outro tipo de máquina fotográfica e as minhas fotografias hoje foram reveladas, né, e passadas digitalmente para estão lá nessa biblioteca. Então, em 2020, eu organizei junto com uma colega um filme. Eu fiz um filme sobre esse acervo. E aí eu conto a história desse acervo, mas eu não vou falar do acervo. Na realidade, eu vou falar de 3 pessoas que, para mim, foram as principais pessoas com as quais eu aprendi a entender um pouco da realidade social, política desse povo, mas também pude compreender um pouco o pensamento filosófico deste povo. Isso aí implicou muito tempo de pesquisa e, ao mesmo tempo, muito tempo de entrevista para que a gente pudesse compreender. E eu falo um pouco dessa epistemologia dos povos Gupta. Nesse filme se chama As Palavras Encantadas do Surda, narradas por Renato Ativo. Vocês podem encontrar, está no YouTube do NEP. Depois a gente pode passar para vocês. E é um filme que rodou em 2001, 2021 e 2022 os principais festivais etnográficos do país e do exterior. Nesse filme, eu parto do princípio que para entender a realidade do pensamento filosófico ou pensamento desses povos indígenas, eu tenho que completamente me colocar muito longe do pensamento ocidental. Eu tenho que despir, eu tenho que sair, né? E não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, eu nem sei dizer se eu consigo realmente fazer isso na totalidade. Mas entender povos etnicamente diferenciados teria que se colocar em xeque ou colocar de lado o nosso pensamento ocidental e passar a entender essa realidade. Aí vocês podem perguntar para mim, o que é tão difícil entender essa realidade? Em geral,
as pessoas perguntam o que tem de diferente nessa relação com o sobrenatural, nessa relação metafísica, né, dos outros povos, se essa relação metafísica ela pode ser uma relação para todos os povos como se fosse comum. O que poderíamos dizer que existe um certo laço comum, que é essa relação, mas completamente as pessoas de um determinado grupo não vão compreender muito bem a relação que a gente fala da maneira como a gente fala. Tem uma pergunta que geralmente as pessoas fazem quando eu começo a falar um pouco nessa língua, e a pergunta é: como é que é bom dia? Como é que você diz bom dia na língua ruda? Como é que você diz bom dia na língua ruda? Ninguém diz bom dia na língua ruda. Ninguém. Como é que você fala quando encontra outra pessoa? Sim, quando a gente se encontra de manhã cedo, que encontra outra pessoa, eu vou dizer: oi, amo. Oi, amo. O que significa isso? Você já tomou o seu banho? Essa é a pergunta. Ele vai dizer não ou sim. Então, esse é o bom dia. Não existe outra palavra, entre aspas, para dizer bom dia. Então, mas por que essa relação? Né? Se eu estou pensando em termos do pensamento lógico, né? Que nós fomos colocados. Na nossa sociedade, nós temos a palavra bom dia, né? De manhã, bom dia, e todas as outras sociedades ocidentais têm uma tradução para bom dia. Né? Mas, se vocês forem perguntar para esses Gupta, vem cá, como é que vocês dizem bom dia? Eles vão dizer: é a única palavra que a gente tem quando a gente se encontra de manhã. Entende? Então, isso aí vocês perguntam, isso mostra um pouco, né, a maneira de se relacionar, né, com as pessoas e a maneira de se relacionar com as coisas, a maneira de se relacionar com a presença no mundo, com a presença nesse. Então, nós vamos encontrar dentro dessa sociedade, né, no interior dessa sociedade, algumas das questões que são completamente opostas, ou um pensamento completamente oposto ao pensamento social. Se você chegar nesse grupo e perguntar: todos vocês aqui são todos iguais, né? Eles vão dizer não. Eles não, ninguém aqui é igual a outro. Cada um de nós aqui tem a própria individualidade e nós nos relacionamos com o outro. Estou fazendo a resposta deles. E nós relacionamos com o outro a partir de um sistema de quem nasceu primeiro. Se aquele rapaz nasceu primeiro, eu vou me relacionar com aquele rapaz como maior do que eu, porque ele veio primeiro do que eu. Mas se ele nasceu depois, ele é menor do que eu. Se ele nasceu depois de mim, ele é menor do que eu. Então, toda a relação se dá a partir de uma ordem de nascimento. Evidentemente, todo mundo conhece tudo em determinada aldeia. Então, essa ordem de nascimento vai determinar a relação individual que você tem com a outra pessoa. Então, você chegar lá e dizer: olha, a participação é igual para todos. A ideia de igualdade é muito mais da sociedade ocidental. Aliás, no caso do Brasil, existe uma lei. Né? Nós somos pela Constituição, nós somos iguais. Todo mundo tem uma lei para dizer que nós somos iguais. Mas para aquela sociedade, essa organização social, ela não parte do princípio da igualdade, mas ela parte de um princípio de uma hierarquia. Essa hierarquia é formada a partir da ordem de nascimento. Então, todos vão ter uma ordem de nascimento. Então, essa ordem,
ela vai prevalecer em todas as gerações. Evidentemente, para você conhecer e viver isso, você precisa ter nascido nessa sociedade para entender o que significa essa ordem do nascimento, que dá a noção de relações sociais. Eu posso dizer, então, que todas as relações sociais são pela ordem de nascimento. E assim vai, né, porque todas as pessoas vão estar se relacionando a partir dessa ordem de nascimento. Isso aí é fundamental para compreender a inserção da pessoa, né? a pessoa, a individualidade da pessoa nessa realidade. Muito difícil para que a gente possa entender certos pensamentos, porque é muito complicado. Né? A gente passa horas para poder entender o que significa essa relação. E aí, diante disso, eu estou falando das pessoas, mas as coisas fazem parte da humanidade. E se as coisas fazem parte da humanidade, elas possuem também uma relação. Então, a humanidade, né, a humanidade, que pega todos os grupos da humanidade, eles vão se relacionar com os pássaros, com as árvores, com os macacos, com as diversas ordens o que é animal, vegetal, etc., vão não de uma maneira completamente diferente. Quer dizer, eles podem sim chamar uma pedra de irmão maior, ou uma pedra de a minha irmã pedra, a minha irmã árvore, o macaco. Né? Então, essa humanidade, ela é presente também nas coisas. Isso já para nós é muito difícil a gente entender essa realidade, porque nós já temos uma distinção muito forte que nós aprendemos na escola, evidentemente, né? A partir de um processo educacional que nos leva a pensar que certas coisas são animadas, portanto, têm alma. Ou não têm alma. Essa ideia de alma, ela não é uma ideia completamente, ela é uma ideia completamente ocidental. Mas se eu perguntar para os Buda, vocês têm alma? Como é que vocês pensam a relação da alma? Eles vão dizer, olha, nós podemos, nós não temos uma palavra na nossa língua para dizer alma. Mas no nosso corpo, eu tenho várias substâncias. Talvez vocês, humanos, que vieram do Ocidente, vão imaginar, né, que a alma seja também uma substância do corpo. Se a alma é uma substância do corpo, se a alma é uma das substâncias do corpo, ele vai responder para mim assim, os meus professores. Se a alma é uma substância do corpo, nós temos 3 substâncias importantes. Então nós temos 3 almas, é isso? Pela lógica. Estou fazendo um exercício lógico. Né? Então, nós temos 3 almas. Tá? Então, aí eu estou colocando essas questões, porque isso vai estar presente quando a gente pensar essa ideia de religião. Né? Essa ideia de religião que nós estamos desenvolvendo aqui. E aí eu não posso falar de maneira nenhuma, eu posso falar de uma ideia de religião para um ou para todos os povos indígenas. Muito distinto. Né? A concepção de mundo ela é muito. Ela é bem, eu diria assim, ela não é nada cartesiano. E se a gente não sair do pensamento cartesiano, que é difícil para todos nós ocidentais, nós não podemos entender a relação metafísica nem a relação sobrenatural de um determinado grupo indígena, porque esses grupos estavam aqui antes de nós chegarmos por aqui.
Nós somos os invasores. Né? Então, nós não podemos pensar a nossa ideia de religião e jogar e entender como é que esses grupos estão. Né? Então, aí vocês falam, mas que negócio é esse de 3 almas? Né? Era isso que você ia perguntar? Que negócio é esse de 3? Eu estou, pela analogia, porque eu estou conversando com 2 homens, com dois sabedores, né? E eu pergunto para ele se ele tem alma. Ele pergunta o que é alma. Eu digo, a alma é o que nós temos no nosso corpo, que faz parte, é a minha alma. Você diz, nós temos uma alma. Não, mas nós não temos uma. Se for isso, nós temos 3. Porque são 3 as substâncias que nós temos no nosso corpo. Então é muito interessante porque ao entender essas substâncias no corpo, a gente vai entender a concepção, que ela não é uma concepção dual. Não existe nada dual nesse grupo que eu estou falando. Tá? Tudo tem várias possibilidades. Né? Então, quais são as substâncias? Quantas substâncias nós temos no nosso corpo? Se a gente pensar na química, nós temos água, nós temos vários tipos de substâncias. Né? Nós temos aquelas substâncias que entram e nós temos aquelas substâncias que saem. Nós temos o choro, nós temos o suor. Né? E todas essas substâncias fazem parte do conhecimento próprio que essas pessoas, esses grupos pensam em relação à sociedade, em relação ao mundo, em relação a um entendimento cosmológico. Né? E é muito interessante que, às vezes, quando eu faço esse exercício com as pessoas, eu pergunto como é que você desenharia o cosmos que você pensa? Como é que você faz o esquema? Como é que você desenha esse cosmos? Você certamente deve ter, né? Algumas pessoas dizem, não, ali fica o céu, ali fica o inferno, ali fica o purgatório, ali fica não sei o quê. Né? Vocês podem, cada um de vocês, na cabeça de vocês podem fazer um esquema mental sobre esse pensamento. Lá em cima, lá não sei onde está uma pessoa que chama Deus, né? Ali embaixo tem outra. Se você vai entrar nos diversos entendimentos, você vai ter várias maneiras de representar esse cosmos, né? Dependendo do seu pensamento. E esse pensamento é um pensamento central, né, das pessoas com que a gente vive. Então, a relação com as coisas, elas fazem parte. Quer dizer, às vezes eu encontro uma história, uma história que um deles conta para mim, e às vezes eu não distingo quais são os animais e quais são os humanos. Então nós vamos ter uma ideia de relação humana e não humana que não faz parte do pensamento ocidental. Então, quem são os humanos e quem são os não humanos? Porque para eles, para os Buda, né, certos personagens que não são humanos fazem parte da vida. E eles falam, todos eles utilizam e falam. Existe uma linguagem. E essas histórias, por exemplo, que contam, né, a gente quase não consegue distinguir. Eu fiz um filme há uns 10 anos atrás com um outro grupo indígena com o qual eu trabalhei na fronteira da Venezuela, aliás, eram 2 grupos indígenas. Um chama Curipaco e outro chama Baniwa. Aí, numa das histórias, numa das conversas, um deles disse, nós temos que escutar do nosso sabedor como é que a noite chegou. Como é que a noite chegou no nosso mundo? Todo mundo sabe aqui como é que a noite chega, né? Como é que tivemos a noite?
Como é que tivemos a noite? Todo mundo sabe. Bom, nós temos a partir dos estudos, nós sabemos que o Sol e a Lua é o que faz a noite. Né? Mas para esses grupos, esses astros não têm esse movimento que nós sabemos. Então a noite ela chegou a partir de uma discussão e a partir de uma busca. Né? Então, 3 personagens, não humanos, 3 personagens não humanos se juntam para ir buscar a noite para esse grupo. Né? É um filme bastante interessante, chama-se Procurando o Sono, onde eu faço o relato dessa busca pela noite. E trazer a noite para aquele local foi trazer o dia, que só havia dia, né? E começou a ter a noite. Essa discussão entre esses não humanos que foram buscar a noite e os humanos que se apropriaram da noite, né? É uma história assim, super interessante para poder entender o pensamento, né, relacionado a diversas ordens, né, ou diversas situações do mundo. Né? Então, para cada uma dessas coisas, existe uma explicação, e essa explicação está nesse relato, que são relatos imensos, são relatos bastante grandes, e que, na realidade, são verdadeiros tratados de filosofia para entender de como funciona essa realidade dos diversos, da relação dessa sociedade que está nesse local aqui com a sua relação com o seu mundo sobrenatural. Né? No caso dos Hulk é muito interessante, porque para eles o esquema mental, né, que existe para eles é que a Terra onde eles estão é uma plataforma bem grande, né? Não é redonda, viu, gente? E eles falam isso com toda a propriedade. E nessa Terra, e uma vez eu fui dizer que era redonda, quase não saí da discussão. Essa Terra ela é sustentada por 4 vegetais. A Terra ela é sustentada por 4 vegetais. Ela é sustentada por 4 vegetais. E quais são esses 4 vegetais? Algum deles vocês conhecem? Qual? Eu não escutei. O quê? Macaxeira. Macaxeira? O que viu a cabeça? A macaxeira tem um lugar importante também, mas não é na sustentação do mundo. O que sustenta o mundo é o tabaco. O tabaco é uma planta de sustentação do mundo. E eles estão fumando tabaco lá para que a gente esteja vivo aqui. Pode ter certeza. A outra planta que sustenta o mundo é a coca. A coca é uma planta importante de sustentação do mundo. A outra planta, que são 4, né? São 4 que sustentam 4 campos, então são 4 vegetais. O outro vegetal que sustenta o mundo é o que a gente chama de carpim, o que eles chamam de carpim. Mas isso foi traduzido para o português, chegou aqui em Recife, já com outro nome. O pessoal aqui em Abreu Lima prepara o chá chamado ayahuasca, certo? Ou então Santo Daime. Então, esse é o terceiro vegetal que sustenta o mundo, é o carpim. Né? E o quarto é um pó, se prepara, através do cipó, se prepara um pó, e faz um rapé, e que esse rapé é transformador também. Então, esses 4 vegetais, que chama-se Unhon, eu não sei como se traduz no português, aliás, as pessoas que não traduzem para o português, traduzem para uma outra língua, para a língua geral, que chama Paricá. Então, Paricá, né? O ayahuasca, a coca e
Então, esses são aqueles vegetais que o mundo está sustentável. Eles vivem em cima. Os rios sempre vão correr do leste para o oeste. Tudo vai estar bem organizado. E, embaixo desse mundo, se você entrar num buraco e cair desse buraco, você vai para um outro mundo, que é o mundo das formigas. Esse mundo das formigas, as formigas falam, elas estão lá, elas conversam com você. Se você cair lá, você tem muita dificuldade de voltar, porque você não vai acertar a porta de voltar. Então, essa relação, esse entendimento, é um entendimento, né, de uma cosmologia, de um pensamento. Acima desse mundo, você vai encontrar, né, as serras, os montes e os locais onde algumas pessoas vão se deslocar quando morrem. Né? A morte, por exemplo, a pessoa é enterrada, mas logo em seguida, eu falei que tinham três almas, uma dessas almas vai para outro lugar, outra vai ficar dispersa, tem que procurar, e o corpo vai se decompor. Né? Então, essa relação com as pessoas, ela se torna uma relação, evidentemente, né, relacionada a partir de uma determinada hierarquia, a partir de um sistema hierárquico, né, e essas relações, elas são organizadas a partir de um entendimento do próprio grupo. Cada grupo tem exatamente a sua maneira de se relacionar com os outros grupos. Né? No caso dos grupos, são 38 grupos distintos, cada um deles vai se relacionar de forma a criar uma estrutura organizacional, política e significativa. Então, a gente pensar em termos das diversas formas, né, a gente pode olhar esses grupos como partindo de uma ideia que pode ser classificada dentro da nossa classificação ocidental como grupos animistas, né? Como os grupos animistas que possuem diferentes pessoas, né? E diferentes pessoas com diferentes funções em relação a cada um, mas aonde a liberdade, né, o livre-arbítrio está em cada um deles em se fazer conhecer e se mostrar e se relacionar com a parte mais, eu diria, fundamental. Né? Então, essa é uma realidade, assim, de uma maneira bastante resumida e que a gente pode depois, se tiver interesse, em mostrar algumas partes relacionadas. Como é que se relaciona, por exemplo, como é que é um enterro? Como é que a criança, quando nasce, o que acontece com ela? São todos relacionados a um pensamento bastante forte relacionado a essa relação sobrenatural. Todas as crianças vão receber o nome de um ancestral. Né? E esse nome de ancestral vai se repetir a cada geração. São várias questões assim que a gente olha e pensa que talvez essas pessoas não possuem. Os processos de cura, né? As transformações das coisas, né? As transformações e as palavras transformadoras, né? Porque tem certas fórmulas que são de conhecimento de algum especialista, são fórmulas bem específicas de cura, que é através da palavra. Outra fórmula de cura que não é através da palavra, mas é através da água. Como é que a água cura? Né? Então, existem vários especialistas de cura dentro desse grupo étnico. Não existe um só. Essa ideia que a gente tem de pajé é uma outra ideia completamente colocada na nossa linguagem português, mas com uma semântica completamente distinta. Eu não posso chegar lá e dizer, vocês têm um pajé aqui? Eles vão dizer, não, aqui não tinha.
gente não tem essa noção do que é o pajé, em geral, como as pessoas falam. Ou a ideia de Tupã também, que é uma outra ideia que entrou, né? Na realidade, Tupã em Guarani significa trovão. Né? Então, são várias questões, né, que a gente pode colocar, né, de uma maneira assim. O que eu estou tentando aqui é provocar uma discussão para que a gente possa entender que existe um distanciamento do pensamento ocidental e que, através do pensamento ocidental, nós não vamos conseguir chegar a uma determinada situação. Eu posso até classificar a partir do pensamento ocidental, mas eu estou classificando de uma maneira para as pessoas daqui. As pessoas de lá não vão entender essa classificação de jeito nenhum. Tá? Então, se você chegar lá e dizer aquele pássaro ali faz parte do mundo, como a gente chama aqui, o mundo. Os pássaros são. Porque nós temos no nosso pensamento, né, a organização de uma classificação que é uma classificação ocidental. Né? Sim, as diversas taxonomias, elas são taxonomias, né, vertebrado e invertebrado, por exemplo, ela não é uma categoria que essas pessoas usam. Né? Ou aquelas, por exemplo, os Buda não vão dizer que os pássaros são diferentes dos macacos. Eles vão dizer, os pássaros e os macacos fazem parte de um mesmo grupo, porque eles estão sempre em cima das árvores. Né? Então eles não estão no chão, mas eles vão dizer os animais terrestres, né, aqueles que eu estou tentando mais ou menos colocar um tipo de classificação que eles fariam quando olham a nossa taxonomia, que é uma taxonomia que faz parte do mundo ocidental. Bem, basicamente, nessa discussão, eu estou tentando fazer com que vocês tirem um pouco, né, o pensamento ocidental, cartesiano, para poder entender, e aí a gente vai poder entender o que seria essa ideia de religião entre os povos originários aqui no Brasil. Sim? Eu acho que, de início, seria isso, e eu fico aberto às perguntas, porque eu acho que eu provoquei assim, muitas questões que vocês vão, sem perder o ônibus. Né? Enquanto vocês estão elaborando a pergunta de vocês, eu não tenho mudado aqui da Bíblia. Então, quem tem questões. Então, Paulo, tu vai anotando, eu também tenho. E aí, pessoal, o que vai? O que vocês estão pensando? A pessoa fala frente. Eu estou vendo o pessoal aqui que é aluno da Vida Econômica do Brasil, né? E aí está aqui forçando umas perguntas danadas. Eu tinha acabado de dar aula para eles sobre aquele processo dos jesuítas que mudaram a língua brasílica, né? E que era uma língua bem falada aqui no Fórum do Litoral, etc. Ainda é falado. Então, a primeira pergunta eu disse para ele o seguinte, olha, eles traduziram uma matriz, que você tem diversas, quase uma centena de línguas, né? E como é que é esse processo dessa matriz, o que é que o Brasil funcionava? Essa é a primeira pergunta. Aí vocês estão pensando, eu vou tirar minha pergunta aqui. Outra questão é a seguinte, eu visitei no ano passado lá no Pará, em Marabá, o povo Craiuá, que era próximo do próprio Anima, um pouco mais adiante. E aí eu perguntei além desses, dos clitrategeiros, não sei quem é a profissão, a respeito do vocês tinham um termo para humanidade, eles não tinham um termo para humanidade. E é interessante que o senhor aqui trouxe vários elementos, né, que apontam essa outra matriz, né, que a gente reporta aí a Descartes, durante a modernidade, etc. Naturalmente, noções como
Você não tem noção de humanidade, não tem noção de pensamento, não tem noção do que é esse outro. Então, são essas questões. Paulo tem também. Quem mais, pessoal? Boa noite, gente. Quem tiver questões, eu só peço para vir aqui, porque a gente está gravando, para depois colocar isso no YouTube, para que você fique famoso também, né, no YouTube do GP. Professor, veja, a minha questão vem no tema do evento mesmo, um diálogo de religião e educação. Eu sou falou muito da questão do que nós ocidentais entendemos como religiosidade, que nós ocidentais, eu digo o seguinte, nós que somos forjados na cultura ocidental, isso quer dizer, né? Que nós entendemos por religiosidade, que é muito distinto daquilo que se entende, né? Os povos indígenas entendem. E eu, como pesquiso religião, e uma religião de uma perspectiva ocidental, que é a religião protestante, eu entendo que essa religião molda, forma e educa, não é? E aí eu queria entender, nesses povos originários, como essa religião também, ou essa religiosidade, daquilo que eles entendem, que nós entendemos como religiosidade, ela forma, digamos assim, esses povos que o senhor estudou, analisou, e essa religião também educa, né? Vou passar para o Liceu, a gente faz esse bloco de 3 aqui, depois a gente passa se mais alguém tiver alguma pergunta. Liceu? Boa noite. Boa noite, Renato. Rapaz, eu fiquei pensando, no começo da tua fala, você falou da graduação para as comunidades indígenas, licenciatura física em Caruaru. Eu fico pensando no diálogo entre as tradições. É claro que o povo Hope, né, eles têm uma outra cosmologia, por assim dizer, né? Mas em que medida o nosso sistema dialoga com essas cosmologias, né, assim, com essas distinções, e de que maneira a gente pensa institucionalmente esse desafio, né, de pensar a educação e ao mesmo tempo nesse formato legais, por assim dizer, com essas cosmologias tão específicas. Não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas eu queria começar pela tua, que eu acho que é interessante. No caso da licenciatura intercultural indígena, lá em Caruaru, nós passamos um tempão fazendo uma formatação de um currículo específico e diferenciado para os povos indígenas. Então, a universidade certifica a licenciatura, mas o currículo que está sendo executado é um currículo que foi discutido com os povos daqui e que foi colocado em prática e que eles já têm vários anos em funcionamento. Então, não é uma licenciatura que nem aqui do Centro de Educação. Eles são formados como professores interculturais indígenas, né? São formados dentro do núcleo de formação docente lá de Caruaru, como professores indígenas e com a licenciatura plena. Aí, mas por que não está aqui no Centro de Educação? Porque no Centro de Educação seria completamente, né, um curso de licenciatura pedagogia, dentro dos moldes que se tem aqui. Enquanto que aquele curso é específico e diferenciado para professores indígenas. Eu acho que seria interessante você dialogar com o curso. Né? Porque são 6 anos já em formação, já formamos mais de 150 professores indígenas ali, e é muito interessante porque cada uma das etnias busca a sua especificidade dentro do currículo. E aí vem a questão, Paulo, diga lá que você estava... Pronto, mas aí você falou também, porque nós vamos encontrar, e aí eu queria juntar um pouco com a língua brasílica aqui, não sei se vocês sabem, mas no período colonial, quem tinha a educação para os povos indígenas eram as congregações missionárias, né? Desde o início. Desde o início, né, os jesuítas chegaram aqui, né, e
estavam formando a partir desse pensamento católico, né, completamente Cristo. Né? Se a gente for ler, tem 2 livros que vale a pena, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Aliás, 3. Eu vou dar 3 livros aqui que eu acho que é importante. Um deles é de Claude Daubigny, onde ele vai falar das ações missionárias capuchinhas no Maranhão. O Jean de Lery, que não é católico, mas é huguenote, vai escrever em 1600 e alguma coisa, vai escrever sobre os Tupinambá, e um trabalho importantíssimo que surgiu no final dos anos 50, que é de Florestan Fernandes, a função da guerra na sociedade tupinambá. Né? Porque aí nós temos a ideia do canibalismo, nós temos a ideia que vai movimentar e que vai fazer. Aliás, o primeiro best-seller sobre os povos indígenas na Europa foi um livro escrito por um alemão chamado Hans Staden, que escreveu esse livro, e fala do naufrágio que ele ia ser comido. Né? Ele estava lá sendo engordado para ser comido, esse foi um best-seller na Europa, e a ilustração que saiu na Europa em 1554 foi uma ilustração de Theodore de Brie, que nunca esteve no Brasil, mas que desenhou muitos povos indígenas aqui. Então, é muito interessante para você perceber o pensamento europeu, portanto, o pensamento ocidental, completamente ocidental, em relação aos povos indígenas aqui. Agora, tem um tratado filosófico que é muito importante, de um filósofo francês chamado Michel, agora me escapou, ele escreve um tratado que chama-se De Canibales, os canibais, ou De Canibales. Né? Montaigne. Obrigado. Michel Montaigne. Se vocês lerem esse tratado, que é um tratado filosófico que nós estudamos aqui como sendo, são ensaios, que nós estudamos aqui como sendo da filosofia que vem da Europa, na realidade, Montaigne, ele entrevistou 3 indígenas do Tupinambá e a partir dessas entrevistas ele escreveu os seus ensaios. Né? Eu acho que para vocês perceberem essa realidade, né, desse entendimento de como se faz. E a ideia do canibalismo é uma ideia muito forte que vai permear, inclusive, o imaginário social brasileiro em relação a, inclusive, vai fazer com que nós vamos pensar que todos os índios são canibais. Até hoje, tem gente que pensa assim. Né? Então, essa relação missionária, né, da religião, ela vai impor grandes mudanças, transformações sociais imensas nas populações indígenas aqui no Brasil. Né? E aí são várias. Né? Eu trabalho com uma delas, inclusive eu escrevo sobre essa, esses missionários que chegaram em 1914 nessa região do Alto Rio Negro, onde eu trabalhei, e continuo a trabalhar de certa forma, eles incutiram que esses indígenas tinham um culto ao demônio. Então, eles faziam um culto ao demônio. Então, as práticas ritualísticas, né, as festas ritualísticas, as festas daquele povo, eram vistas por esses missionários como sendo um culto ao diabo que deveriam ser proibidas. E como eles faziam festa dentro das casas, que eram casas imensas, comunais, eles então começaram, de 1914 até 1933, queimar essas casas. Né? Queimar essas casas. A língua brasílica, que é uma língua, então, a ação missionária, ela é uma ação, ela é completamente intolerante, violenta, em relação ao outro.
porque não vê o outro como igual, vê o outro já completamente, né, como se fosse um não humano, uma pessoa que não tem as mesmas características. A gente vai olhar várias descrições de viajantes naturalistas, em que vão olhar as populações do século XVIII, a gente vai encontrar a classificação de como esses povos eram colocados, eram levados, inclusive, para museu. Evidentemente, existiu uma certa ação contra, né? Mas, nesse caso que eu falei da queima das malotas, os povos indígenas dessa região resolveram aceitar essa queima porque eles recebiam em troca machado, facão, sal, vestimenta. Então, vamos queimar, a gente pode fazer isso depois, mas nós queremos facões. Você imagina o que é um facão, o que é um machado de uma sociedade que não tinha machado de aço, sim de pedra. Essa mudança da pedra para o aço se dá em 1915. Então, foi uma compra, né? Eles foram coagidos a queimar para receber isso aí. Né? Então, tem várias histórias que eu coloquei a respeito disso. A língua brasílica, ela é uma língua de comunicação. Ela é a língua que nós podemos chamar de língua de Pinambá. É uma língua que é falada hoje no Brasil, em vários lugares do Brasil. É uma língua que vem do Guarani, é uma língua que vem e que foi organizada pelos missionários. Quer dizer, de uma certa forma, a gente vai ver a estrutura gramatical português dentro desse Tupinambá, dentro dessa língua que foi a língua que a Anchieta codificou, etc., etc., do qual a Anchieta escrevia também. E ela é falada hoje em vários lugares do Brasil. Né? E é a mesma língua que é falada no Paraguai. A língua oficial do Paraguai é a língua brasileira. Entendeu? É o Guarani. Não existe língua tupi-guarani, gente. Ou é tupi ou é guarani. Quem diz língua tupi-guarani não está sendo fiel. Ou é língua guarani ou é língua tupi. Certo? Então, a língua guarani do Paraguai é a mesma que foi colocada pelos jesuítas. A versão do tupi pegaram do Guarani. Eles pegaram do Guarani. Então, o tupi-guarani é muito parecido. Agora, é o Guarani. Eu só estou dizendo que são duas línguas distintas e que fazem parte de uma mesma família. Mas elas são duas línguas distintas, né? Tanto o tupi como o Guarani. Nós temos no português talvez uns 30% de vocabulário dentro do português que é Guarani. Todo mundo aqui fala Guarani e não sabe. Quer ver o verbo? Vocês vão cair para trás aqui? Talvez não, porque os jovens não fazem. Não tem mais, já mudou muito o sistema. As pessoas usam máquina de lavar roupa. Mas acho que vocês devem ter escutado em algum lugar. Menina, vai quarar a roupa. Quarar não é o verbo em português. Se você falar em Portugal, ninguém conhece. Esse é um verbo que é Guarani. Quarar é colocar a roupa no sol, ou é colocar na frente do sol. E quarar-se é sol. Quarar-se é sol, quarar. Deixa de nhenhenhen. Nhenhenhen é completamente indígena. É Guarani. Vocês estão falando Guarani, vocês não estão falando português. Né? Seria deixa de fala. Nem é fala. Fala. Né? Deixa de fala. Então nós falamos, tem várias outras palavras que eu posso ler aqui, colocando para vocês, porque eu falo um pouco dessa língua, do Ligatu, então dá para entender quando a gente estuda. Né? Tem vários lugares aqui, né? Praticamente todos os lugares topográficos aqui em Pernambuco é Guarani. E Igaraçu, todo mundo sabe o que é Igaraçu, né? Igara
I é água. I, em Guarani, é água. I é água. E a minha linha, I, é água. Né? Igará é que anda pela água, canoa. Igaraçu, açu é grande. Igaraçu, canoa grande. Então tem várias. E Ipanema. Ipanema é uma coisa não muito boa. Uma coisa não boa. I é água. Água que não é boa. Ipanema. Exatamente. Mas na semântica atual, todo mundo pensa na praia de Ipanema. Não sei se eu respondi todas as coisas, mas eu queria voltar um pouco nessa questão da religião, porque ela é muito forte e foi submissa, os índios ficaram submissos a essa prática missionária, não só católica, mas evangélica. Mais alguma questão, pessoal? Inscrição. Pessoal, quem não fez a inscrição pode fazer pelo QR Code. Se inscreve, beleza? Isso. Cadê a nossa indígena do sétimo período? Boa noite. Vem não? Professor, primeiramente eu queria agradecer a sua fala. Fiquei realmente encantado. Já lhe conhecia, sem o senhor me conhecer. O senhor lá do departamento de sociologia, minha graduação foi lá em 2016. Então, foi aluno do Alan Livre e muitos amigos meus são seus alunos. Assim, conhecia através seus alunos. Então, agora foi realmente poder encontrar ao vivo, foi um acontecimento para mim. Bem, a minha pergunta é assim, antes de fazer a pergunta, eu queria apresentar um pouco o que eu entendi da sua fala para ver se faz sentido que eu vou perguntar. Dentre várias questões que o senhor levanta e aponta, a partir da descrição de controle, etc., trazendo para a educação, me deu a impressão de que o senhor passou, dentre várias ideias, a questão é a seguinte: olha, a cultura dos povos originários nos permite construir uma nova racionalidade ou uma outra racionalidade para a nossa vida. E que a gente, nesse cotidiano, nessa correria, né, nessa construção desse cotidiano moderno, muito rápido, muito acelerado, né, se a gente pudesse prestar um pouco mais atenção na cultura dos povos originários, a gente construiria novas possibilidades de pensar quem nós somos, o que fazemos, né, e o que queremos ser. Mais ou menos eu tenho uma ideia bem geral da sua fala. Então, pensando na educação, eu queria fazer a seguinte questão: como a antropologia pode nos ajudar a aprender, vamos dizer assim, para a educação, viver uma outra racionalidade mais plural, diferente? Né? E aí, para facilitar o seu entendimento, eu me baseio muito na população disso, né? Na ideia, né, do movimento do dar, receber e distribuir, né, que a gente vai mobilizar outras nacionalidades, nesse caso, a solidariedade. Mas eu penso que o que o senhor trouxe aqui, né, extrapola a ideia de solidariedade a outras nacionalidades que fossem apresentadas. Então, dentro da sua sapiência extrema, né, como é que a antropologia nos apresenta outra racionalidade para pensar a educação? E aí, se o senhor puder, uma curiosidade. Posso perguntar uma curiosidade pessoal? Minha companheira, ela é colombiana. E ela tem, eu acho que ela conhece os grupos, né? E ela me apresentou o Oporo. O Oporo. Sim, eu vejo as pessoas que conhecem. Não conhece depois de uma curiosidade. O nome de uma pessoa? Não, é uma imagem indígena, geralmente do pai. O Oporo é a região do Nordeste? Sim. Da região do Nordeste? Sim, da região do Nordeste. Não, ela é de Huila, mas ela é mas essa é curiosidade, importante tem várias questões da racionalidade. Prazer. Eu estou vendo as pessoas já incomodadas com Eu isso quero aí. uma pergunta.
Oi, professor. Queria agradecer a banca, né? Boa noite. Sou Amanda, sou estudante de História, estou com o professor Paulo Fernando Fibite também. E eu tenho interesse em História indígena bastante, e eu queria saber como é que nós podemos integrar esse encontro de religião indígena dentro das escolas da educação básica. Eu sei que o senhor falou da formação intercultural indígena, lá no Polo de Caruaru. Eu tive a oportunidade de visitar a aldeia Capinauá, que muitos professores de lá são formados nessa área. Eu cheguei. Eu acho que foi. Também fui na aldeia Fundeu, conheci a escola pública de lá. Eu achei interessante a gente conhecer o modo deles de ensinar. E eu gostaria de saber como é que a gente pode trazer isso para a educação básica aqui na região metropolitana do município, agora fugindo dessa parte mais folclórica, né? Às vezes os alunos eles têm uma ideia muito de cultura indígena, mas muitas vezes não de religião. Muitos alunos têm descendência indígena, mas eles não se consideram indígenas, né? Então eles imaginam que indígena é apenas aquela pessoa que está na aldeia, que não está aqui na região metropolitana do município, por exemplo. Então, como é que a gente pode integrar isso de uma forma contemporânea, de uma forma moderna, dentro da educação básica? Me somar a pergunta da colega, professor. Nós temos uma amiga, uma aluna nossa, que infelizmente ela não veio hoje, que ela é indígena, os avós dela são indígenas, né? E eu contei para os meus alunos a situação que aconteceu comigo, eu estava na cidade lá no sul da Argentina, tinha um colega quechua, professor da Federal do Chile, e ele também me fez uma pergunta e ele disse: olha, você acha que tem quantos indígenas no Brasil? Eu chutei lá, uns 500 mil. Aí ele olhou para mim e disse: só, 1 milhão, ele disse: só. Aí eu me toquei, que no fundo ele estava me perguntando se eu também me considerava indígena, né? E aí a grande questão: como é que você, como antropólogo, vê isso da identificação indígena? Por exemplo, é muito fácil me identificar como afrodescendente, porque eu não tenho condições. E, inclusive, na própria estrutura do Estado, eu não tenho como identificar como indígena, que é o caso da nossa amiga. Porque ela tem a avó indígena, que não sendo aldeada, ela não tem como identificar indígena. E eu muito menos ainda. E outros colegas também. Vou começar por aqui. Essa questão da identificação, ela se torna hoje um tema importante. Um tema importante, a gente pode dizer que grande parte da população brasileira tem origem indígena. Com certeza, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, se identificar é uma questão mais individual, pessoal, né? Que a pessoa vai se identificar. Né? E vai dizer: eu faço parte do povo tal, né? Mas eu não moro lá, mas eu tenho certeza, porque eu tenho essa linha aqui, eu tenho quase, eu quero me identificar com isso. Ela entende que quer se identificar com isso. Ela vai procurar essa identificação e vai se relacionar com esse grupo, né? Isso se torna cada vez mais forte, porque se a pessoa se identifica com tal etnia e aquela etnia identifica aquela pessoa como fazendo parte daquela etnia, não tem discussão, já faz parte. A identificação é uma identificação étnica. Isso não tem quem possa dizer. Então, o importante é que eu me sinto como indígena, eu me identifico como indígena, e um grupo com o qual eu me identifico me reconhece também como indígena, mesmo não vivendo ali, eu faço parte daquele grupo. Né? Porque aquele grupo reconhece você como sendo. Então, nós vamos encontrar várias pessoas que se reconhecem depois de um determinado tempo e que vai ver que tem uma origem, né, e vai procurar. E ao procurar se sente, e essa pessoa se sente. E ela vai: mas eu moro lá, não estou aldeado, mas se eu for lá e aquela etnia me reconhecer como tal, vai precisar disso aí, desse reconhecimento do grupo, para que essa identidade possa ser marcada. Né? E isso é uma coisa muito importante hoje, né? Onde tem várias pessoas se reconhecendo também como fazendo parte de um determinado grupo étnico. Eu acho que vai acontecer mais ainda. Né?
essa questão da Amanda, né? Amanda, olha, você colocou uma das, talvez a principal questão aqui nesse centro de educação, porque nós temos uma lei sancionada em 2011, que o ensino da história indígena deve estar em qualquer escola. Então tem essa lei. Houve várias tentativas de formação, de preparação de texto para as escolas públicas em relação a ter um entendimento de quem são os povos, não só os povos indígenas, os povos que vieram da África também. Né? Então nós temos essa legislação, né, que precisa ser aplicada. Né? Então eu acho que vale a pena, é um trabalho assim de fazer cada vez mais forte, eu diria, né, de tentar a produção de textos escolares, né, sobre os povos indígenas, né, e quem sabe até os próprios indígenas, até a própria Elisa, que poderia estar aqui, escrever para as escolas de lá a história de Pancararu. Né? Quer dizer, é impossível que na escola em Itacaratu ou Petrolândia não se fale, né, da presença indígena, né? Mas eu acredito que pode ser que não fale mesmo, né? Porque não existe uma boa vontade dos gestores municipais das escolas, sobretudo de fazer valer a lei, que é uma lei de ensino na escola. Em relação a isso? Não quer vir aqui falar aqui? No período passado, a gente teve experiência com o professor Mel, secretário da África. Como também conheceu a comunidade da Canauá. A gente teve a oportunidade também de conhecer uma escola, né, da comunidade. E quero falar de vocês da questão da educação, né, financeira, na lei deveria ser ensinada também, né. A comunidade também tem um pouco disso também, de que eles tem uma frase bem na da escola que diz assim: a educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito. Então, assim, da mesma forma, eu acho que eles sempre, né, essa questão da origem de bandeira, a origem dos costumes dele, né, eles fazem o processo de educação valorizando o ponto de vista da cultura deles também, da mesma forma que nós aqui fora. Então é uma escola indígena, né? A escola indígena. Agora, para a escola não indígena, Quando a escola não faz isso também, eles também têm esse recorte, sabe? Então, eu realmente, ao mesmo tempo, a gente perceber isso, quando a gente sai um pouco e vai para a realidade, a gente acaba se deparando com uma coisa que a gente às vezes imagina que é de uma forma, mas na vivência, né, daquela comunidade, a gente não entende o que acontece ali. Então, às vezes, a gente só ouve falar, só ler alguma coisa, mas na prática, né, acaba sendo outra coisa, como ocorre aqui também, não só com a educação indígena das escolas, mas com a educação áurea, ou questões religiosas, que deveriam, se são falta da educação, são, né, presenciar de aula como uma coisa difícil, né? obrigado. É isso aí. Bom, e aí, o colega aí do sociólogo, o Hélio, você falou muito bem. É uma racionalidade, essa racionalidade é uma racionalidade indígena. Né? Nós não temos a racionalidade indígena. Colocar a racionalidade indígena, fazer com que nós possamos ter essa racionalidade indígena, vai ser muito difícil, porque isso é todo um pensamento, uma maneira de pensar. O que eu tentei fazer aqui, né, é mostrar certas questões, né, que nós não conseguimos, eu nem sei se vocês conseguiram entender na totalidade, porque faz parte, né, do entendimento profundo dessa pessoa, da inserção dessa pessoa indígena, no caso dos Kuka, naquele local, e é aquele local que faz parte de tudo isso aí. Então, essa racionalidade, esse pensamento indígena, o que pode ser, e aí você tem razão, ele pode nos ajudar em alguns aspectos, com certeza. Com certeza podem nos ajudar. Né? Ajudar a compreensão de certas coisas. Por exemplo, eu sempre digo a todos os meus
a todo mundo, né, que viaja comigo nessa região lá do Rio Negro, se eu for picado de cobra aqui, não me leve para nenhum hospital. Tem que chamar um dos primeiros sabedores aqui, eles vão saber como curar. E sabem mesmo. Então, o jeito de curar uma picada de cobra tão eficiente como essas populações originárias dos povos indígenas, não tem outra. Porque toda vez que tem picada de cobra, que vai para o hospital, eles voltam sem o membro. Eles cortam, né? Eles amputam. Lá, as pessoas que estão cortadas foram picadas de cobras e foram levadas para o hospital e o hospital cortou. Cortou o membro, cortou o pé. Essas questões, elas são fundamentais para entender, porque existe um sistema, no caso, eu posso dizer que existe um sistema médico que não é o sistema médico ocidental. Mas só que o sistema médico ocidental não conversa com o sistema médico indígena. Eu posso falar das medicinas indígenas, como eu posso falar da medicina ocidental. Então, tem várias questões aí que é de racionalidade, né? Que é de pensar, de pensamento. Né? Certas maneiras de curar não é do jeito ocidental. Existe outra forma de cura que pode ser tranquilamente utilizada. Né? Da forma como eu digo, eu quero ser tratado como um sabedor indígena que sabe cuidar de picada de cobra, quando eu tenho certeza que eu vou ser curado de uma maneira bem eficiente, porque existe uma eficiência muito grande na picada de cobra, enquanto que aqui não tem. É um exemplo só. Então, poderia ser, por exemplo, que o sistema oficial de saúde, de serviços de saúde, podia aproveitar desse saber, né? Mas é um saber muito condicionado às pessoas, não é todas as pessoas. Determinadas pessoas que têm esse conhecimento. Né? Porque também o conhecimento não é massificado. O conhecimento indígena tem os sabedores, tem os diversos especialistas. Da mesma forma que nessa sociedade também é diversificado e também é especificado. Né? Então, nós vamos ter especialistas de cura de diferentes formas. Né? Não sei, eu acho que é isso. Eu acho que desculpe aí o tempo. Assistir o filme. Eu ficaria mais tempo. Como é que. Não, o filme é 52 minutos. Eu ficaria mais tempo com o senhor. É um filme. Muito felicidade a ver. Como é que você se comunica com as pessoas? Fazer uma sessão Pode ser, mas é 52 minutos do filme. Pode fazer debate. Mesmo aí, eu posso mandar o livro e você. A gente manda para a turma. Bem, colegas, encerrando o tempo por hoje, certamente teria muitas questões extrapolam o debate específico, mas estão dentro do campo sagrado. Né? O professor provocou aqui as concepções distintas de epistemológica, de mundo de sociedade. Né? O professor disse, então, veja, eles não pensam de modo cartesiano. Né? Eles pensam de forma. A própria ideia do não pensar dual, do corpo, a alma, né? É uma coisa muito da nossa tradição moderna. Né? Então, essas matrizes elas são muito fortes, muito ricas. Né? O professor traz também a invisibilidade do debate indígena em sala de aula. Veja que a gente tem profundos, claro, importantes essa conquista, né? A memória e a valorização da nossa herança afrodescendente, né? Mas nós também somos afrodescendentes, né? E a necessidade de encontrar textos, que o meu colega é estudante aqui, nosso amigo de história, de encontrar textos que possam remeter isso em sala de aula. Né? Então, daí a importância desse debate, que agradece
passa a palavra então para o Paulo para dar os recados. Antes de ir, depois de todo o professor, encerrar no final do presidente. Gente, os inimigos do fim, né, que estão aqui até agora. E aqueles também que já foram embora, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Muito obrigado, de fato, por estarem aqui. Agradecer ao professor Renato, ao professor André, né, que conduziram essa mesa tão brilhantemente, né? Lembrando que o nosso seminário continua amanhã e todas e todos aqui estão convidados, né, para o nosso seminário novamente 3 turnos, né? Amanhã, tarde, noite, que nós somos heróis da resistência aqui, né? 2 dias, o dia todo aqui na universidade. Professor Renato, suas considerações finais e aí eu já me despeço de vocês aqui. Muito obrigado. Eu só queria agradecer, né, o convite e me colocar à disposição. Nós, no MEC, temos várias atividades sobre ano passado fizemos, esse ano também fizemos, sobre epistemologia indígena e discussão não só no campo da antropologia, mas também no campo relacionado à educação, relacionado à saúde, relacionado às plantas tradicionais, às medicinas tradicionais. Isso a gente continua a lidar com a... Bom, eu acho que talvez uma das coisas que seria muito interessante talvez, pegando a palavra do Érico, é de a gente procurar buscar a entender essas racionalidades. E para entender essas racionalidades, a gente tem que ler autores indígenas, né? Porque os autores indígenas, eles nos levam a pensar isso aí. Tem vários autores indígenas, depois a gente pode até fazer uma sessão de livros, né, inclusive das dissertações aqui do nosso programa de pós-graduação. Tem vários indígenas que fizeram a sua formação em antropologia aqui no PGA, e suas teses estão aí vocês podem acessar facilmente na universidade. Então, eu posso depois indicar, olha, essa aqui é interessante, essa aqui eu acho que vale a pena. Então, eu acho que buscar entender essas diferentes racionalidades, para a gente entender essa racionalidade, a gente tem que despir-se da própria racionalidade, senão vai ser muito complicado